Bolsonaro colocou um militar da ativa, ele está dizendo que irá para a reserva, porém, por enquanto, é um militar da ativa, no ministério chamado Casa Civil. Vamos entender o porquê disso. Antes, se inscreva no canal, dê like, comente o vídeo. Os 4 ministros que ocupam o Palácio do Planalto ao lado de Bolsonaro são 2 militares da reserva e 2 militares da ativa. Um desses militares da ativa foi o que acabou de ser nomeado, que foi interventor no Rio de Janeiro. Ele argumenta hoje que irá para a reserva. Bom, muita gente olha isso e diz, olha, muito militar no governo, ele está preparando um golpe. Hoje, a jornalista Helena Chagas publicou um artigo baseado em informações, em conversas com militares, no qual ela argumenta que a escolha de militares para o Palácio do Planalto, ou colocar mais militares no governo, é uma maneira, é uma tentativa de Bolsonaro enfrentar a insatisfação de militares da ativa e de alta patente. Esses militares da ativa estariam irritados com o rumo do governo e com a maneira pela qual a forma de tratamento que Bolsonaro vem dispensando aos militares. A gente não pode perder isso de vista. É uma visão certamente de figuras importantes das Forças Armadas que conversam com outras figuras igualmente importantes, e é uma visão de alguém que concedeu uma informação para uma jornalista também importante. É uma coisa que é preciso acompanhar, que faz sentido e vai contra a visão de que, não, os militares estão satisfeitos com o governo e, portanto, eles agora querem dominar mais ainda o governo e preparar o terreno para um fechamento do regime, enfim, ameaças militares caso o Congresso não se comporte de uma maneira X, Y ou Z. O que acontece tendo alguém na Casa Civil? A Casa Civil, tradicionalmente, é claro que o presidente pode mudar as atribuições do ministério, não é algo trivial. Mas a Casa Civil, ela lida com políticos, relacionamento com políticos. Lá o militar, lá, Luiz Eduardo Ramos, também, ele vai ao Congresso. Há relatos no Congresso, veja só, a coisa mais absurda, que o general Ramos, lá, o militar, nas conversas com vários senadores, ele fala, olha o absurdo, ele diz o seguinte para os senadores: eu acho ótimo estar aqui no Senado conversando com senadores, porque o nível dos deputados é muito mais baixo. É evidente que todos os deputados já sabem disso. Os senadores vão lá e dizem, é o mundo político, todo mundo se conversa, é um mundo de muita conversa, muito relacionamento social. Então, obviamente, o Luiz Eduardo Ramos é muito mal visto na Câmara dos Deputados. Todo mundo o vê com um pé atrás. E agora vai um militar. Só que os políticos vão se relacionar com ele não dentro das formalidades militares, não dentro do protocolo militar. Eles vão olhar para o militar e vão dizer, esse é mais um. Né? É mais um, é como se fosse um político. Isso até pode contribuir para, como é que eu diria, a perda de importância, ou a perda de credibilidade, ou a perda de uma certa santificação do que seja o militar. O militar é alguém técnico que respeita. O político vai chegar lá e vai conversar de igual para igual. Vai fazer exigências, vai dizer que se não for cumprido aquilo, ele também não vai fazer a parte dele. É assim que vai funcionar. E, isso no novo relacionamento com o militar da Casa Civil. Pode ser que ele acabe perdendo informalmente a capacidade de articular esse relacionamento, ainda que tenha isso como sua atribuição formal, ou pode ser que não, mantenha, mas isso se torne algo problemático, algo complicado. Tá? Então eu vejo assim essa militarização. Tem o outro aspecto que Bolsonaro sinaliza, aí, uma sinalização que ele faz para um segmento do eleitorado dele, né? Tem gente já que faz análise, o segmento autoritário, eu não vou falar isso, quer dizer, isso você já tem acesso disso no YouTube. O que eu quero falar é algo mais sutil. Tá? O que as Forças Armadas representam para um determinado eleitorado? Representam a ideia de dever,
a ideia de hierarquia. Tá? Então, algumas coisas, alguns mecanismos da sociedade funcionam melhor se as pessoas cumprem o seu dever, se as pessoas respeitam as hierarquias. Dentro de uma empresa, se você toca uma empresa, você tem um cargo de chefia, você quer que os chefiados cumpram o seu dever. O que o chefe em geral diz? Olha, eu contratei alguém para resolver os problemas e não para criar problemas. E a maneira mais curta, a maneira mais fácil de resolver problemas dentro de uma hierarquia é cumprir o seu dever, respeitando as ordens que vêm de cima. Essas pessoas consideram que a estrutura da sociedade, a sociedade é um órgão que é mantido graças a isso, são valores que essas pessoas têm. Tem outro grupo social que tem valores diferentes, que vão dizer o seguinte: não, a gente tem que quebrar as hierarquias, a renovação vem pela quebra das hierarquias, por isso não devemos cumprir nosso dever o tempo inteiro, às vezes precisamos inovar. Esses dois grupos sociais existem em quaisquer países do mundo e eles são representados por forças políticas diferentes. Também nos Estados Unidos, olha, o primeiro opositor, o primeiro adversário na primeira eleição lá do Obama para presidente foi John McCain. Era um ex-militar, tinha servido no Vietnã. Os republicanos têm uma relação mais próxima com os militares, porque eles são a direita nos Estados Unidos, e a nossa direita tem uma relação mais próxima com os militares, porque essa é uma visão holística que a sociedade ou que os grupos têm que respeitar hierarquias e têm que respeitar, eles têm que cumprir o seu dever. Então, quando o Bolsonaro se aproxima dos militares, ele sinaliza para pessoas que têm essa visão de mundo, que são pessoas que sempre existiram e sempre existirão. Da mesma forma que a sociedade é plural e sempre será. São pessoas que sempre existiram e sempre existirão, aquelas que querem subverter as hierarquias, que querem inovar, que querem embaralhar a noção de dever, né? E ambos têm contribuições a dar para a sociedade. Eu só quero que você compreenda a sinalização, que tipo de sinalização que Bolsonaro dá. Eu, de novo, repito, né? Eu não vou entrar aqui, não, ele está sinalizando que quer ser um ditador, quer fechar o regime, isso você já encontra aos montes gente falando disso no YouTube. Eu quero falar algo que vai além disso, algo que, no meu entender, é mais abrangente, é mais sutil e mais abrangente, e que sustenta, digamos assim, o apoio mais amplo de Bolsonaro e não um apoio mais restrito. O apoio mais restrito é esse apoio de fechar o regime, são pessoas muito radicais, mas pessoas menos radicais valorizam o dever, valorizam a hierarquia. Eu valorizo, quer dizer, eu procuro cumprir o meu dever nos papéis sociais que eu represento. Eu procuro respeitar as hierarquias. Pode ser que não tanto quanto uma pessoa que valorize a presença militar dentro do governo. Tá? Então é importante que você entenda este movimento de Bolsonaro, tanto do ponto de vista da eventual insatisfação dentro das Forças Armadas, quanto do ponto de vista das consequências que pode vir a ter no relacionamento com o mundo político. As consequências podem ser muito ruins para o governo, e agora do ponto de vista de visão de mundo, do ponto de vista de ideologia num sentido amplo, né? Como as pessoas, o que as pessoas valorizam, como as pessoas concebem a estruturação das relações entre os seres humanos, das relações sociais. Tudo isso faz parte do jogo. A sociedade é uma coisa complexa, a política é algo complexo. Então tudo isso faz parte, digamos assim, da sociologia política, do jogo que nós estamos jogando permanentemente nesse barco chamado Brasil, no qual todos nós estamos inseridos. Então é isso que eu gostaria que você visse. Eu não sei, pode ser que Bolsonaro passe a ter mais dificuldade para aprovar coisas no Congresso. Pode ser que o Congresso vá ficando cada vez mais, digamos assim, recalcitrante com relação às proposições que Bolsonaro irá enviar. Também por conta desse Palácio do Planalto militarizado. Tá? Então, vamos prestar atenção no noticiário, nas entrelinhas. É importante ler as matérias, não só as manchetes. Por favor, inscreva-se no canal, dê o like, comente, seja o comentário positivo ou negativo. Um forte abraço.